Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. Empresário de Brasília é preso num esquema ilegal de venda de armas de grosso calibre. Parque Nacional da Serra do Cipó, em Minas Gerais, é fechado depois que incêndios atingem a área e o entorno da unidade de conservação. O sonho de uma vaga no serviço público. Mais de 1 milhão de candidatos aguardam o gabarito oficial do chamado Enem dos concursos, realizado ontem em todo o país. E ainda, corações gigantes espalhados pela capital paulista. As obras são feitas por artistas que declaram o amor por São Paulo. Segunda-feira, 19 de agosto, agora no Brasil TV. A Polícia Civil do Distrito Federal desvendou hoje um esquema de venda ilegal de armas de grosso calibre. Um empresário está preso por comunicar um falso crime. Segundo a polícia, ele se aproveitou de um arrombamento no cofre da própria loja para vender ilegalmente um arsenal de armas. O crime ocorreu em junho, em Ceilândia, região administrativa a 30 quilômetros de Brasília. O dono dessa loja procurou a polícia alegando que a loja dele havia sido invadida e furtada. Segundo a versão inicial, os bandidos fizeram buracos nas paredes para entrar no imóvel. A polícia, o empresário, afirmou na época que 100 armas haviam sido furtadas da sala-cofre, 60 delas de grosso calibre. Sistema de monitoramento, câmeras de segurança, alarme, sensor de presença, sensor de vibrações. Infelizmente, a gente não sabe como que eles conseguiram burlar esses sistemas, né? Mas, depois de investigar o caso, a Polícia Civil aqui do Distrito Federal informou que o dono da loja, Tiago Henrique, foi preso por comunicar falso crime. Segundo a polícia, as armas que teriam sido furtadas foram, na verdade, vendidas ilegalmente pelo empresário. Parte delas para o crime organizado na Bahia. Nós conseguimos comprovar, aí, através de uma investigação bastante técnica e bastante complexa também, que o comunicante, né, do furto destas armas, na verdade, utilizou essa situação do arrombamento para tentar justificar o desaparecimento de 76 armas de fogo que ele noticiou à Polícia Civil como tendo sido subtraídas. E a polícia segue à procura desse arsenal. Outras 4 pessoas também foram presas por envolvimento no suposto furto. Mas, segundo a polícia, elas não têm relação com o empresário. 3 foram responsáveis pelo aluguel de uma sala vizinha à loja, para facilitar a invasão ao imóvel. A polícia divulgou apenas o nome de um deles, Tiago Braga Martins, identificado como o autor intelectual da ação. Ele foi preso em Tocantins por outro motivo, depois de arrombar uma joalheria. No depoimento, ele confessou que tentou furtar as armas, mas quando chegou no local, não encontrou nada. No seu interrogatório, esse investigado narrou ali que, de fato, foi ele que havia cooptado as outras pessoas para fins da subtração dessas armas, mas que, ao chegarem naquele local ali, após toda a prática da ação, aluguel do imóvel, arrombamento das paredes, quando eles chegaram no local, não havia nenhuma arma de fogo para ser subtraída, né? A polícia também apreendeu hoje outras armas que estavam em diferentes lojas do empresário Tiago Henrique. Elas são legais, mas foram retiradas de circulação para evitar que fossem vendidas. A defesa de Tiago Henrique Nunes afirmou que a prisão do empresário é uma ficção jurídica e que ele sempre colaborou com as investigações. Nós não conseguimos contato com a defesa de Tiago Braga Martins. No Rio de Janeiro, a polícia investiga um ataque de traficantes numa praça em Vila Isabel, na Zona Norte. Foi por volta de meia-noite. A praça estava cheia quando bandidos passaram de moto atirando. 7 pessoas foram atingidas. 4 morreram. A praça é ponto de encontro em Vila Isabel aos domingos. Lugar sempre de muito movimento que virou cenário de terror. Testemunhas disseram que bandidos chegaram em carros e motos já atirando. Foi uma correria. Pelo menos 7 pessoas foram baleadas. 4 morreram. Hoje de manhã, o clima na Praça Barão de Drummond, a Praça 7, era de medo. Havia presença mais forte de policiais e sinais do ataque, que foi pouco depois da meia-noite.
Todos os baleados estavam nessa área aqui da praça. Foi onde os atiradores atacaram primeiro. Segundo a Polícia Militar, esse foi mais um episódio das disputas por territórios entre facções criminosas rivais. Traficantes do Comando Vermelho, que atua no Morro São João, vieram para cá atrás de bandidos do 3º Comando Puro, que manda no Morro dos Macacos. E, segundo a polícia, eles tinham um alvo certo. Era Pedro Henrique Barbosa da Conceição, conhecido como Marreco. Pedro Henrique chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A polícia diz que ele era um dos chefes do tráfico no Morro dos Macacos. Também morreram Gabriel Pereira Cândido, de 24 anos, Pedro Henrique Pereira dos Santos, de 18, Tailon Martins Lucas, de 17. 3 pessoas ficaram feridas e foram levadas para o hospital do Andaraí. Daniel Carvalho de Souza, de 33 anos, Juan Vitor Pereira e o Wallace de Oliveira Cláudio. Segundo a família, o Wallace teve morte cerebral. No começo do mês, outro confronto entre traficantes terminou com inocentes mortos. Bandidos rivais invadiram o Morro dos Macacos. O entregador de farmácia Luiz Gabriel Costa de Jesus, de 20 anos, e o adolescente Guilherme Souza de Assis, de 13, morreram baleados. Testemunhas contaram que homens num carro e numa moto passaram atirando. A mãe de Guilherme também foi baleada. Segundo a polícia, esse ataque também foi feito por bandidos do Comando Vermelho. E o alvo já era Pedro Henrique Barbosa da Conceição, o Marreco, morto ontem. Fontes da polícia dizem que os ataques estão sendo organizados por um grupo de traficantes de dentro do Comando Vermelho, que está à frente das disputas por territórios na zona norte do Rio. O tempo seco aumenta os focos de incêndio em Minas Gerais. Na Serra do Cipó, na região central, brigadistas e bombeiros trabalham no combate ao fogo em áreas de difícil acesso. A Raquel Freitas sobrevoou a região hoje cedo. A gente sobrevoa a região central de Minas Gerais, onde desde ontem um incêndio de grandes proporções atinge a Serra do Cipó, no município de Santana do Riacho. O fogo começou por volta de 12h30 de domingo, às margens da MG10. A suspeita de que esse incêndio seja criminoso. O combate começou ontem mesmo com a equipe de brigadistas e hoje teve apoio reforço do Corpo de Bombeiros. Segundo o ICMBio, mais de 40 combatentes tentam apagar as chamas que devastam a vegetação na Serra do Cipó. Hoje, os trabalhos estão concentrados em 2 frentes no início da tarde. Uma dessas áreas atingidas nesse momento é próxima à Cachoeira da Serra Morena. Por lá estão concentrados os militares do Corpo de Bombeiros. Eles contam com o apoio do helicóptero da Polícia Militar, que pega água no Rio Cipó para jogar nas chamas e tentar controlar esse incêndio. A outra área é próximo à portaria do Parque Nacional da Serra do Cipó, Alto Palácio. Por lá, brigadistas tentam conter as chamas. Um trabalho difícil, já que o vento é muito forte aqui no local e já são mais de 120 dias sem chuvas em Belo Horizonte, região metropolitana e região central do estado. Na região do Pantanal, em Mato Grosso do Sul, o trabalho de combate às chamas também continua. Os brigadistas conseguiram resgatar uma segunda onça do fogo. A onça pintada estava com as patas queimadas por causa dos incêndios. O animal foi encontrado às margens do Rio Miranda, aqui em Corumbá. A Polícia Militar Ambiental e membros do GRETAP, o grupo de resgate técnico, foram chamados por piloteiros de barco que avistaram o felino. É um macho de 70 quilos. Ele foi resgatado e depois transferido para um hospital veterinário em Campo Grande para que seja tratado por especialistas e futuramente ser devolvido ao habitat natural dele. Esse é o segundo resgate de onça pintada, feita por órgãos ambientais em menos de uma semana por causa dos incêndios florestais no Pantanal. O outro caso foi registrado no município de Miranda. Os satélites do INPE já identificaram 218 focos de calor em 48 horas, 151 em Mato Grosso do Sul e 67 em Mato Grosso. Mais de 1.800.000 hectares foram queimados, o que representa 12,18% de todo o bioma. De Corumbá, Jaderson Moreira para o Brasil TV. E nesta semana, os brasileiros ainda terão mais dias secos. Grande parte do país deve registrar índices de umidade relativa do ar abaixo de 30%.
Deus ajuda quem cedo madruga, ainda mais a quem vai fazer ginástica nesse tempo seco. A dona Maria Sabina estava às 7 da manhã numa praça na capital paulista, se exercitando na hora mais fresca e úmida do dia e sem se esquecer da hidratação. Eu procuro tomar muita água, né? Porque eles já ensinam a gente aqui para tomar muita água durante o dia e, sabe, se refrescar. Chupa um geladinho, chupa um sorvetinho. Nessa época do ano é normal chover pouco. E à medida que os dias de estiagem vão se acumulando, o ar vai ficando cada vez mais seco. Em grande parte do Brasil, a umidade do ar tem se mantido abaixo dos 30%. O mês de agosto é o mês mais seco em grande parte do país. Isso está sendo agravado também por causa de um bloqueio atmosférico, que é quando uma alta pressão se instala no meio do país, né, e essa alta pressão joga o ar de cima para baixo, impedindo a formação de nuvens de chuva e também acaba impedindo a chegada de frente fria. E assim a gente passa os dias sem chuva, com um calorão fora de época, nem um ventinho mais forte para dissipar a poluição parada no ar. A Companhia Ambiental de São Paulo monitora diariamente os índices de poluentes no ar. Às 9 da manhã de hoje, metade dos pontos de medição na região metropolitana de São Paulo estava com índice ruim de qualidade do ar. Ontem, das 23 estações medidoras, 20 registraram os índices ruim, muito ruim e uma registrou péssimo. Desde o início dessa medição, em 2009, a CETESB só tinha registrado qualidade péssima uma vez. Foi em agosto de 2021, por causa de uma queimada. Péssima como ontem e hoje, com tantas estações já logo pela manhã, é o que a gente chama de um episódio diferente, porque houve uma concentração dessas partículas na atmosfera. E são as partículas fininhas, partículas que nós respiramos e elas permanecem na atmosfera. Nós visitamos uma das estações de avaliação da qualidade do ar da CETESB em São Paulo. Na parte de cima ficam duas entradas de ar, como se fossem as nossas narinas. Aqui dentro, o ar desce por esse tubo como se fosse uma traqueia. E esse equipamento representa os nossos pulmões. Ele mede a concentração de poluentes no ar. Ele faz uma bolinha por dia. A de hoje está sendo feita agora. Aqui nós temos a de domingo, sábado, sexta-feira, quinta-feira. Repare do lado de cá que as bolinhas estão um pouco mais claras, num tom de cinza. Já agora, dos últimos dias, olha como está, preto. Enquanto não vier uma chuva boa para limpar o ar que a gente respira, o amanhecer pode até ficar mais bonito com essa cor amarelada. Mas é preciso ter cuidado. Tem hora que o tempo está bom, tem hora que não está, né? Se a gente não se cuidar, a gente vai parar no pronto-socorro, não é verdade? Milhares de pessoas fizeram ontem as provas do Concurso Nacional Unificado, chamado Enem dos Concursos. O gabarito oficial da prova deve sair amanhã, de acordo com a programação oficial divulgada pelo governo federal. Em Pernambuco, 103 mil pessoas se inscreveram no concurso. No Recife, candidatos avaliaram como foi a seleção de ontem e contaram que muita gente faltou nas provas. Antes da entrada do turno da tarde das provas, lanchonetes e restaurantes lotados. Muita gente almoçando antes de retornar para a segunda parte do exame. A rua Afonso Pena, no bairro de Santo Amaro, que costuma ficar vazia aos domingos, estava cheia de carros estacionados. Aproveitar um pouquinho, né, já que amanhã foi bem corrido, foi bem puxado. A gente aproveita esse momento para conversar, fazer um lanche rapidamente, para daqui a pouco já voltar lá para o prédio para começar a tarde. Esperar um pouco, né, para poder fazer uma boa prova à tarde. A chuva acompanhou o começo da tarde dos candidatos. Entre o descanso nos muros dos locais de prova, guarda-chuvas e a expectativa de um bom resultado. A primeira parte foi um pouco mais difícil para mim, que não é tanto minha área, mas a segunda parte eu estou mais confiante agora, porque eu sou da área de exatas, então está mais no meu nicho. A prova da manhã ela foi bem tranquila, né? Teve um pouco de dificuldade ali na redação, que é um pouco mais intensa, mas a expectativa agora para a tarde é muito melhor do que de manhã. Muita gente como João Paulo está fazendo as provas em busca da estabilidade oferecida pelos cargos públicos. Resolvi fazer o concurso público, né? Porque aí se eu conseguisse era uma estabilidade muito boa. E aí eu não estava com muita expectativa, mas eu cheguei aqui e vi que faltou muita gente. Sabe, a adesão foi muito baixa. Então, assim, só aumenta a expectativa, querendo ou não, porque aumenta a chance da gente entrar, né?
Em Pernambuco, 103 mil pessoas estão inscritas no Concurso Público Nacional Unificado. As provas aconteceram em 7 cidades: Recife, Olinda, Jaboatão, Petrolina, Serra Talhada, Garanhuns e Caruaru. Em todo o Brasil, 2.114.128 candidatos se inscreveram no chamado Enem dos concursos, para mais de 6 mil vagas em 21 órgãos federais. Algumas pessoas chegaram faltando poucos minutos para o portão fechar. A entrada para o segundo turno das provas encerrou às 2 horas da tarde. As provas foram divididas em 8 blocos temáticos e apenas os candidatos do bloco 8, que concorrem a cargos de nível médio, tiveram que fazer uma redação. À noite, a saída dos candidatos deixou o trânsito lento no centro do Recife. Quem terminou a prova avaliou a dificuldade. Eu achei tranquilo. A parte das exatas tive um pouquinho de dificuldade, mas no geral a prova foi boa. A prova eu achei média. Assim, eu poderia ter ido melhor, mas eu também consegui um bom desempenho, de modo geral. Faltou muita gente na minha sala. Eu achei a prova mediana. Abordou muitas questões. Eu fiz para o eixo de saúde do trabalho, saúde e do trabalhador. E abordou muito o eixo de sociologia, geopolítica também, questões de desenvolvimento humano. E a expectativa? A gente tenta sempre ser otimista, né? Sempre positivista, mas vamos ver o que é que dá. O resultado oficial do concurso sai no dia 21 de novembro. A posse dos aprovados está prevista para acontecer em janeiro do ano que vem. De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação, todos que entrarem vão passar por um curso de formação. Fim de semana com muitos acidentes nas rodovias maranhenses. Foram 14 ocorrências entre sexta-feira e domingo. O balanço da Polícia Rodoviária Federal apontou que só entre sexta-feira e domingo foram 14 acidentes nas rodovias federais que cortam o Maranhão. 13 pessoas ficaram feridas e 4 morreram. 2 mortes foram por atropelamento, uma em Caxias e outra em Bela Vista. Outras 2 mortes foram em um choque, uma batida de frente entre 2 motos na zona rural de Santa Luzia. Um dos motociclistas morreu na hora e também um dos adolescentes que ele transportava na moto. O outro adolescente teve ferimentos graves. O homem que pilotava a outra moto também ficou gravemente ferido. Entre os acidentes que chamaram a atenção, houve um na cidade de Bacabal, em que uma carga de cimento se espalhou pela BR-316. O motorista ficou preso às ferragens e teve fraturas nas 2 pernas. Precisou ser retirado pelo Corpo de Bombeiros. E na zona rural de Santa Inês, um caminhão carregado com 65 bois tombou na BR-222. 20 animais conseguiram sair logo após o acidente, 6 morreram e os outros tiveram que ser resgatados por moradores das proximidades e também pelo Corpo de Bombeiros. O motorista foi retirado por pessoas que chegaram logo após o acidente e foi trazido para um hospital aqui no município de Santa Inês. De Santa Inês, Erisvaldo Santos para o Brasil TV. Um barco e uma draga naufragaram nesse domingo no Rio Solimões, entre os municípios de Jutaí e Fonte-Boa, no Amazonas. 3 pessoas morreram, 2 continuam desaparecidas. De acordo com a Secretaria de Saúde do município de Jutaí, 3 corpos do sexo masculino deram entrada na tarde deste domingo na unidade hospitalar da cidade. As vítimas foram identificadas como Odacildo Soares Oliveira, de 30 anos, Odaí João Carvalho Mota, de 47, e Daci Vanildo Braga de Souza, de 31 anos. 2 pessoas seguem desaparecidas, entre elas uma mulher. Segundo a Prefeitura de Jutaí, o acidente ocorreu em uma área rural no rio Altiparanã, afluente do rio Solimões, região localizada entre as cidades de Jutaí e Fonte-Boa. Um dos 3 tripulantes que sobreviveram ao naufrágio relatou que as embarcações vinham descendo o rio por volta das 5 horas da manhã deste domingo, quando bateram em um tronco. A batida teria provocado um buraco na draga, por onde a água entrou, afundando as embarcações. Os 3 homens encontrados mortos, mais as 2 pessoas desaparecidas, estariam dormindo na draga no momento do acidente. Os corpos dos 3 garimpeiros foram entregues aos familiares na noite deste domingo. As buscas aos 2 desaparecidos estão sendo feitas por familiares e amigos, SAMU,
Defesa Civil, Guarda Municipal e moradores da cidade. De Tabatinga, Rony Elias. A Marinha do Brasil informou que instaurou um inquérito administrativo para apurar as causas e circunstâncias do acidente. E a seguir, a gente acompanhou a pintura de um dos corações que vão ficar expostos nas ruas e comunidades de São Paulo. Uma transformação da tela em branco em arte. Vênus quer respostas sobre a morte do pai. E Léo sabe que ela está correndo perigo. O meu medo é o Ramon descobrir que a Vênus continua investigando e tentar fazer alguma coisa contra ela. Hoje, família é tudo. Olá! Em Casa Nova, na Bahia, tem produtor de uva e manga investindo na criação de ovelhas para melhorar o negócio. O César Daci conta essa história. Com a ideia de aproveitar o capim, que nasce nas entrelinhas da plantação, essa fazenda resolveu apostar na criação de ovinos. E deu tão certo que as contas começaram a fechar em ciclo. Nada se descarta, tudo se aproveita. Então, antes nós roçávamos aqui, esse material era descartado. Às vezes a gente tinha que entrar com herbicida, a gente deixou de utilizar. Então, é um ciclo em que tudo se aproveita. O capim, que nasce nos 600 hectares de manga, é rotineiramente roçado e levado para o curral. A proposta não é a sobrevivência dos negócios, mas a melhoria na imagem da exportação. A gente tem um foco muito forte em sustentabilidade, é de não desperdiçar nada, de se aproveitar tudo que a gente tem aqui. Em relação à produção de uva, a integração com a criação tem a ver com a sobra da fábrica de suco. O resíduo do processamento vira uma torta rica em proteína, que é misturada na ração dos animais. De segunda a sexta, a gente é muito mais você, nas Super Manhãs da Globo. Valeu, galera, vocês são demais! O Prêmio Grande Otelo do Cinema Brasileiro 2024 está chegando. No voto popular, você é o nosso especialista e você decide quem leva o troféu Grande Otelo para casa. Prêmio Grande Otelo 2024. Cinema brasileiro sempre novo. Vote, participe. Apoio Globo. Para ignorar limites. Para redefinir impossível. Para chocar quem rotula. Para calar quem duvida. Para provar que o pódio é a vida. Para tudo, porque vem aí um time que ninguém para. A partir do dia 28, Paralimpíadas 2024. O melhor de nós. Brasil TV de volta falando do fim de semana de muitas homenagens ao maior comunicador do Brasil, Silvio Santos, que nos deixou no sábado, aos 93 anos. O enterro foi simples e íntimo, como ele queria. Uma despedida discreta e silenciosa, por volta das 9 da manhã de domingo. O enterro foi no cemitério israelita, no Butantã, zona oeste da capital. Duas filhas do apresentador baixaram os vidros do carro para cumprimentar fãs que estavam na entrada. Todos os domingos assisti ele na casa da minha mãe lá na cozinha fazendo macarronada, frango assado e a gente na frente da televisão. Obrigado por tudo, querido. Obrigado por tudo. Silvio Santos vem aí, não. Silvio Santos está aí eternamente. Silvio tinha 6 filhas, 14 netos e 4 bisnetos. A repórter Sônia Bride conversou com um dos netos, o ator Tiago Abravanel, logo depois da cerimônia. Foi como ele queria.
simples, com as filhas, a esposa, os netos, os bisnetos, os amigos mais próximos, os colegas de trabalho, o José, que trabalha na casa dele, a Raimunda, camareira dele. Mas foi muito especial, porque foi como ele queria. Simples, delicado, íntimo, para que a gente se despeça ali do Cênor Abravanel, e que o Silvio Santos fique na nossa memória para sempre. O Brasil inteiro é um pouco filho do Silvio Santos, um pouco neto do Silvio Santos. E isso não morre. O amor está no ar em São Paulo. O movimento artístico Art of Love deste ano espalhou 41 corações gigantes em shoppings, ruas e parques da capital. É essa batida da cidade, forte e desafiadora. A declaração de amor a ela vem das mãos de dezenas de artistas que se inscreveram no projeto Amor por São Paulo. Eles vão se expressar usando esses corações gigantes que chegam assim, prontos para ganhar uma história. Vou pintar uma arte inspirada numa forma geométrica de um pipa, né? Então, o meu trabalho ele é inspirado em pipas. É muito importante para a gente, né, contribuir com a sociedade dessa forma, né? Trazer para as crianças esse lado criativo também da coisa, né? Nessa edição, serão 41 corações. Tem os corações que serão expostos nas ruas e tem aqueles que vão ficar temporariamente em comunidades nas várias regiões da cidade. Eles serão pintados em ateliês abertos, como essa escola aqui no bairro do Limão, para que todos possam presenciar esse processo de transformação da tela em branco em arte. O projeto é nosso conhecido. Já pintou e exibiu as simpáticas vaquinhas, as onças. Ele é voltado para a arte urbana e ligado a causas sociais. Em seu histórico, há mais de 600 obras expostas, mais de 500 artistas atuando, mais de 100 ONGs beneficiadas com a arrecadação de cerca de 3 milhões de reais. Já foram 900 dias de exposições desde 2021, quando o movimento foi criado por uma empresa de marketing cultural. Você consegue também interagir com o artista, que é muito legal que ele fala um pouco do processo dele, a inspiração, porque o tema geral do projeto é o amor por São Paulo. Mas é muito legal como cada artista enxerga a cidade e transforma esse amor no próprio coração. O projeto na escola pede aluno na plateia. O objetivo aqui é de aprendizado e transformação. Esses corações, eles representam o sentimento. Então a gente está recebendo aqui na nossa escola o Art of Love Amor por São Paulo, para que eles possam desenvolver mini corações em diferentes materiais para ficarem expostos pela escola inteira. Essa turma ficou concentrada e atenta na conversa com os artistas. E é isso, é estudando, fazendo bastante pesquisa, né? Eu achei muito interessante, porque a arte, ela incentiva a gente, né? Na educação, ela estimula a criatividade. O Diego deixou a sua marca na escultura e na conversa com os alunos. Esse é um personagem que eu já faço, né, ultimamente pela cidade, é uma bonequinha chamada Gigi. E aqui eu fiz ela, né, com o tema Bons Ventos. Então nessa frente vai ser o rosto dela, como se estivesse chovendo tinta. E no verso as nuvens, né? Abrindo, o tempo abrindo e a lua. Muito importante para a gente estar dentro das comunidades inseridos, né? Com o nosso trabalho e dialogando com o público, levando um pouco da nossa poética, um pouco do nosso conceito para os demais. Os corações estão expostos em shoppings da capital até o dia 31 de agosto. Na sequência, de 1º a 30 de setembro, eles vão para as ruas, parques e avenidas. Depois, serão leiloados e o dinheiro doado para organizações sociais. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite e até amanhã.